Eu quero ler novamente com os irmãos o Salmo 23, versículo de 1 a 6. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Cadê os crentes? Amém. Preciso da sua ajuda para, quando eu perguntar quanto tempo passou aqui, tu me dizer, só para eu ter uma ideia de quanto tempo eu estou. Ou então, Marcelo, eu já estou aqui há quanto tempo? 1 minuto, né? Então, quando passar aí 40 minutos, tu diz, ó. Eu estou sem referência aqui. O problema é que quando passar 40 minutos, eu estiver na introdução. Aí pronto. Mas vamos lá. Nesse salmo, nós temos duas metáforas de Deus. A mais conhecida é a metáfora do pastor. Deus como pastor, Davi, o salmista, ou nós, os seus servos, como suas ovelhas. Essa é a metáfora mais conhecida desse salmo, por isso que ele é conhecido como o Salmo do Pastor. E nós conhecemos no nosso primeiro sermão, no primeiro domingo deste mês, quem é o pastor desse salmo, que é o Senhor, é Jeová, Javé. Essa é a primeira metáfora desse salmo, a mais conhecida. O pastor, Deus como um pastor. Tem uma segunda metáfora, que é a que nós vamos explorar hoje, que é a metáfora do anfitrião. Deus como um anfitrião e Davi como seu hóspede, ou nós como seus hóspedes. John Piper, ele escreveu uma meditação no Salmo 23, e ele acrescenta uma terceira metáfora. Ele diz que nos versículos de 1 a 3, nós temos a metáfora do pastor. De 1 a 4, nós temos a metáfora do pastor. No versículo 5, nós temos a metáfora que eu acabei de falar, que é a do anfitrião. Obrigado. E nós temos uma terceira metáfora que John MacArthur vai chamar de a patrulha rodoviária. Está no versículo 6. Sabe o que significa? Semana que vem, não perca. Spoiler. Mas hoje nós vamos falar da metáfora do anfitrião, a partir do versículo 5, quando Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Os versículos 4 e 5 tem uma mudança de linguagem bem interessante. Os versículos de 1 a 3, Davi se refere a Deus como ele, né? O Senhor, ele é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me refrigera a alma. Ele me guia pelas veredas de justiça. É tudo ele. Ele. Nos versículos 4 e versículo 5, nós temos uma mudança, se referindo a Deus como tu. E agora, Davi fala diretamente com Deus. Ele estava falando sobre Deus, versículos de 1 a 3. E no versículo 4 e versículo 5, Davi vai falar com Deus. Não mais sobre Deus, mas com Deus. E John Piper, ele comenta uma coisa interessante. Davi, na estrutura do Salmo 23, nos ensina algo sobre que nós precisamos aprender sobre teologia e oração. Teologia é o estudo, a fala, a reflexão sobre Deus, né? E ele diz o seguinte: todo cristão é no mínimo um teólogo amador, no mínimo. Um teólogo amador. Porque nós vivemos para falar de Deus. Vivemos para refletir sobre Deus. Ele diz: todo cristão é no mínimo um teólogo amador. Isto é,
Uma pessoa que tenta compreender o caráter e os caminhos de Deus e então expressa isso em palavras. Se não formos pequenos teólogos, nunca diremos nada uns aos outros sobre Deus e seremos de pouca ajuda real para a fé uns dos outros. Ou seja, ele salienta que é importante que nós sejamos teólogos para falar de Deus uns aos outros. Mas ele diz, mas eu aprendi, o que eu aprendi com o Salmo 23 e em outros salmos? É que devo entrelaçar minha teologia com oração. Eu devo interromper frequentemente a minha fala sobre Deus para falar com Deus. Então, qual é o ponto aqui, irmãos? Davi fala de Deus a partir do versículo 1 até o versículo 3, Davi está falando de Deus. Ele faz isso, ele é meu pastor, ele faz isso comigo, ele me refrigera a alma, ele me dá descanso, ele me leva a pastos verdejantes, ele me alimenta, ele cuida de mim. E no versículo 4 e versículo 5, Davi agora fala com o Senhor. Tu estás comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Então, John Piper está dizendo, após uma frase teológica, por exemplo, dizer Deus é generoso, nós deveríamos fazer uma oração a Deus. Obrigado, Deus, pela tua generosidade. Quando nós dizemos Deus é glorioso, nós deveríamos dizer, eu adoro a tua glória, ó Deus. O que percebi, diz John Piper, é que essa deve ser a maneira correta de sentirmos a realidade de Deus em nossos corações. Além de descrevê-la com a mente. Assim, até mesmo a forma do Salmo 23 parece ter sido concebida para nos proporcionar uma experiência profunda com Deus, levando-nos a mesclar teologia e oração enquanto lemos. Ou seja, nós não podemos só falar sobre Deus, descrever quem Deus é, mas isso deve nos levar à oração, a falar com Deus. Cada vez que nós nos aprofundamos a conhecer Deus, a falar sobre Deus, isso deve nos levar à oração e à adoração. Deus é isso, Ele é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas do descanso, Ele refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E no versículo 4 ele diz, mesmo no vale da sombra da morte, tu, Senhor, agora ele fala com Deus, não sobre Deus, tu estás comigo. E no versículo 5 ainda falando de Deus assim, tu me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Normalmente, essa palavra preparar é usada no Antigo Testamento para se referir ao preparo, à organização do altar no contexto dos sacrifícios religiosos. Então, quando você pesquisa essa palavra preparar no Antigo Testamento, vai aparecer no contexto dos sacrifícios. A preparação da lenha, a preparação do altar, a preparação dos animais que seriam oferecidos no altar para serem sacrificados diante do Senhor. No livro de Juízes, a palavra preparar é muito utilizada no contexto das batalhas. Quando a gente lê Juízes, nós temos várias situações em que o povo de Israel, os israelitas, vão lidar com os cananeus, em guerras contra os cananeus. Isso nós temos tanto no livro de Juízes, como também no livro de Josué. Mas no livro de Juízes, essa palavra, preparar, aparece como um ordenamento de uma guerra, ou preparação militar. Em 1 Samuel 17:8 aparece a expressão organização em linha de batalha. Então a palavra preparar, para se referir a preparar uma mesa, era utilizada para uma organização, para uma preparação, para algo que era organizado, ordenado. Lá em Provérbios capítulo 2, Provérbios 9, versículo 2, a sabedoria, que é personificada no livro de Provérbios, né? Vocês já leram Provérbios, sabe que a sabedoria é como se ela fosse uma pessoa. O Salomão diz que a sabedoria grita nas praças, né? Grita nas ruas. E a gente brinca, né? A sabedoria corre atrás da pessoa, mas a pessoa é rápida demais.
A sabedoria grita, mas a pessoa se faz de surda. Então a sabedoria ela é personificada no livro de Provérbios. E tem uma descrição lá em Provérbios 9:2 da sabedoria como se ela fosse uma anfitriã. Quando ela prepara uma mesa de jantar, ela prepara um banquete e diz, olha, se algum de vocês desejam ser sábios, venham, sentem na mesa para aprender a sabedoria, para adquirir sabedoria. Às vezes a palavra preparar, ou a expressão preparar a mesa, é usada para descrever a provisão de Deus de alimento mesmo. Os israelitas, vocês sabem que os israelitas, no Israel antigo, eles questionavam muito Deus por causa de alimento no deserto. Alimento ou água, né? O povo de Israel, assim que atravessou o Mar Vermelho, o primeiro ato do povo de Israel, depois de, claro, cantar, se alegrar, Miriam dançou, todo mundo dançou e celebrou. A primeira provação foi a sede. O que é que o povo de Israel começou a dizer? Ah, Deus, trouxe-nos aqui para nos matar de sede. Então o povo de Israel era igual a nós, né? Eita, tá calor, eita, tá frio. E aí teve uma situação em que o povo de Israel questionou Deus. Isso está registrado lá no Salmo 78, versículo 19, quando diz assim: acaso Deus pode preparar-nos mesa no deserto? Então a expressão preparar mesa no deserto é uma descrição do alimento, da provisão de Deus. Deus vai nos prover, Deus vai nos dar alimento no deserto. Preparar comida, irmãos, preparar comida, deixa eu botar água aqui. Semana passada eu deixei o copão d'água aqui cheio. Eu vou falando, me empolgando e esqueço. Preparar comida não era apenas uma forma de suprir necessidades, mas uma maneira de demonstrar hospitalidade. Eu acredito que hoje também é assim. Mas nos tempos antigos, isso era mais forte. Preparar comida não era só uma maneira de cuidar das necessidades físicas, de suprir a necessidade da fome, por exemplo. Mas era uma maneira de demonstrar grande hospitalidade. Lá em Gênesis capítulo 18, nós temos um fato bem conhecido. Abraão vê 3 homens na sua direção. 3 homens. Nós sabemos pelo texto que se tratam de anjos, sendo que eram 2 anjos, vamos dizer assim, 2 anjos normais, se é que existem anjos normais, né? Hoje para nós é anormal. Mas eram 2 anjos e um deles era conhecido como o anjo do Senhor. Ao falar com o anjo do Senhor, ele estava falando com o próprio Deus. Abraão, quando vê os 3 homens, anjos ali no contexto, se prostra diante deles e diz: olha, fiquem aqui, lavem os seus pés, descansem, e eu vou preparar comida para vocês. Eu achei curioso, porque Abraão disse para eles: lavem os pés. Naquele contexto, óbvio, homens, mulheres viajavam de sandálias, né? E ao chegar em algum lugar precisavam descansar os seus pés, lavar os pés e assim poder partilhar uma refeição. Mas ela, vou aproveitar que ela não está aqui, ela tem um costume de, ela não come sem lavar os pés. Os fariseus não comiam sem lavar as mãos, né? Aí ela assim, não lavar os pés, ela fica agoniada: eu preciso lavar meus pés. Eu digo: cuida lá. Então já, vou só lavar os pés. Dá agonia. Homem, bora. Nem lavar as mãos eu lavei, então tá lavando até os pés. Enfim, fecho parênteses. Vou fazer aqui meu desabafo. Brincando. Então, Abraão se prostrou diante dos homens, daqueles anjos, e disse: olha, lava os pés. Venham repousar e comer um bocado de pão. E aí, lá em Gênesis 18, Abraão, Sara vai cuidar de fazer as massas, e Abraão vai cuidar de preparar a carne. Então eu diria que na cena nós temos Sara fazendo um pão de alho e Abraão fazendo churrasco. Né, Marcelo? Nós temos então Abraão agindo com hospitalidade com aqueles homens que não conhecia, não sabia quem eram. Ele sabia que aqueles homens
pela aparência, por alguma razão, eles sabiam que aqueles homens não eram homens normais. Talvez eram enviados de Deus. Ele sabia de algo, porque ele se prostrou diante deles. Mas Abraão, então, para recebê-los bem, ofereceu comida. Comida nem sempre é oferecido para matar a fome, mas é para celebrar alguma coisa ou para demonstrar hospitalidade. A expressão aqui, preparar uma mesa, é usada para descrever alguém que está colocando em ordem tudo que é servido numa mesa ou num banquete. E a figura aqui é de um anfitrião que nos convida para estar em sua mesa e comer em sua mesa, aliás, e comer um banquete que foi preparado por ele mesmo. Um banquete que foi preparado pelo próprio anfitrião. A ideia aqui é que o Senhor, como rei, recebe os seus súditos, lhe dá proteção e um lugar perto da sua mesa para comer com ele, daquilo que ele preparou. Todos nós sabemos que a motivação básica para participar de um jantar, de uma refeição, de um banquete, a motivação básica é qual? Comer. É isso? Então, quando alguém me chama para comer uma refeição, um jantar, um almoço, até um café da manhã, enfim, para fazer um sanduba. Vamos fazer um sandubão hoje vamos fazer a noite da tapioca. Tudo ali não envolve só a comida, mas o momento em si, a comunhão, a situação. Comida é preparada para servir de alimento. Mas nós sabemos que em certas situações, um jantar ou um banquete tem em vista algo que vai além da própria comida. Algo que vai além da refeição. Então, por exemplo, um jantar de formatura, o foco não é o jantar. Embora é sempre bom, não é? Um jantar, um coquetel, alguma coisa de formatura, a gente vai com muita alegria. Mas o foco não é o jantar. Quando você vai para um almoço de família, para celebrar uma pessoa que venceu uma doença, o foco não é aquela refeição, mas aquela celebração. Quando nós vamos para um churrasco, para festejar um aniversário, ou no jantar para celebrar a graça que alguém alcançou, a pessoa foi aprovada no curso, a pessoa conseguiu um emprego, conseguiu finalmente noivar. Aquele jantar, aquela refeição é festiva. E o ponto principal não é comida, mas o que está sendo celebrado ali. A celebração. E é muito bom ser convidado para celebrar com alguém algo assim. Mas não se trata da comida, mas do que está sendo celebrado. Não se trata do que está na mesa, mas daquele momento. Então, nós temos em Gênesis capítulo 43, se eu não me engano, Gênesis 43, José prepara um banquete para os seus irmãos. E toda aquela situação ali de banquete, nos tempos antigos, banquetes eram oferecidos junto com discursos, né? Preparava-se banquete e tinha conversas, discursos, falas importantes. Então, o banquete, a refeição, não tinha um fim em si mesmo. Mas o momento pedia outra coisa, era celebrado outra coisa. Então, observe novamente, meus irmãos, a estrutura do Salmo 23. Conforme nós vimos até aqui. Os versículos 1 a 3 descrevem Deus como o nosso pastor que nos conduz ao descanso, ao refrigério, e que ele faz tudo que nós vivemos sob a sua direção. Ele é nosso pastor, ele nos direciona, ele nos conduz por veredas de justiça, ele nos dá a orientação. E aí Davi, no versículo 4, inclui um elemento tenso, porque ele está falando de pastos verdejantes, refrigério, descanso, veredas de justiça. Aí no versículo 4 vem um tom mais pesado. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. E aí vem um momento de tensão no Salmo, que é o versículo 4. Dizendo que, mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor nos guia sob os seus cuidados. E agora Davi fala de um banquete. De um banquete em que Deus é quem nos hospeda e nos serve.
O que é que essa estrutura nos ensina, irmãos? A nossa vida com Deus é uma vida feliz. É uma vida de cuidado. Mas não é uma vida sem problemas. Existem vales sombrios. Existe o vale da sombra da morte. Mas o vale da sombra da morte é um versículo na nossa história, não é um capítulo. É um versículo. O vale da sombra da morte é um momento, é uma situação. Mas ele passa. Jonas Madureira conta um fato interessante que aconteceu uma aula, e o professor professor parece que ateu, estava falando que não existe felicidade plena. Aí Jonas Madureira disse: professor, existe felicidade plena. Aí o professor questionou: por quê? Por que você acha que existe felicidade plena? Jonas Madureira disse: porque eu sou extremamente feliz. Aí todo mundo começou a rir, e tocou o sinal e terminou a aula. E ele se salvou com a última resposta, saiu, fingiu que não viu ninguém. Lá fora do refeitório, ele está lá comendo uma refeição, e o professor chega e senta com ele. Me fale mais um pouco aí sobre o que você estava falando. E ele disse que o coração dele acelerou, não sabia o que ia falar. E ele começou a dizer: professor, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Mas o senhor não é uma pessoa feliz. O senhor tem momentos de felicidades, mas eles passam. A Jonas Madureira disse: eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu tenho momentos de sofrimento, mas eles logo passam. A minha vida toda é felicidade diante de Deus. Toda dor, todo sofrimento é momentâneo, é circunstancial. Por isso que Paulo diz que a nossa tribulação hoje é momentânea, é leve, perto do que está reservado para nós lá na frente, que é o eterno peso de glória. Enquanto a tribulação é momentânea, é leve, a glória é eterna e pesada. Essa é a nossa vida. E aí a estrutura do Salmo 23 nos lembra isso. Vales, nos lembra de pastos verdejantes, descanso, refrigério, orientação, mas num momento vai ter vale da sombra da morte. Vai ter momentos de vale da sombra da morte. Mas o que vem em seguida? Versículo 5. A mesa do rei. A mesa do nosso anfitrião. Momentos angustiantes vêm, irmãos, mas eles são momentâneos. Em Deus, nós temos pastoreio e nós temos também um banquete para usufruirmos. Para usufruirmos da sua bondade, para usufruirmos da sua misericórdia. Deus prepara as bênçãos que nós precisamos diariamente para viver. E Ele se alegra em nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Agora, o que seria Deus preparar uma mesa na presença dos meus adversários? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Veja só o perigo de nós lermos esse texto hoje em dia, né? Porque assim, nós vivemos em contextos onde a hermenêutica é utilizada assim do jeito ao bel prazer pelas pessoas. A interpretação da Bíblia é utilizada ao bel prazer. Então, existe um risco hermenêutico de lermos o Salmo 23 extraindo conceitos que não são ensinados nem por essa passagem, nem pelo restante da Bíblia. Por curiosidade, eu fui dar uma olhada no que Tiago Brunet fala sobre o Salmo 23. Eu não sei se alguém aqui já ouviu algo sobre Tiago Brunet, mas eu espero desencorajá-los a continuar nisso. Mas Tiago Brunet, primeiro porque ele não é pastor, ele é coaching. A formação dele é em coaching. Certo? Ele se formou numa escola de coaching cristão. Ah, pastor, mas Tiago Brunet fala umas coisas tão bonitas. Satanás também fala, e nem por isso eu sou seguidor de Satanás. Certo? Mas vamos lá. Eu exagerei, né? Mas tudo bem.
Tem um pai de santo lá perto de casa que também fala umas coisas bonitas, mas nem por isso. Aí vamos lá, dá correndo. Não não dá. Senão vai tobogando. Olha lá. E aí, Tiago Brunet, comentando o Salmo 23, ele diz o seguinte: olha, Davi, quando ele foi ungido, Samuel estava procurando um dos filhos de Jessé para ungir o rei, então Davi era o filho desprezado. Desprezado por quem? Por todos os seus irmãos. Então, quando Davi fala sobre que Deus prepara uma mesa para ele, na presença dos seus inimigos, os inimigos de Davi eram seus próprios irmãos. Isso Tiago Brunet falando, não sou eu. Os inimigos de Davi eram seus próprios irmãos, porque não acreditavam nele, não acreditavam nos seus projetos. E os coaches falam isso hoje, né? Olha, se você tem um projeto para a sua vida, as pessoas que vão ser contra você, os seus adversários, vai ser a sua própria família. E aí fica fazendo aquela lavagem cerebral. E eu conheço casos assim, né, de pessoas próximas que têm essa lavagem cerebral. E se você der um conselho para essa pessoa, olha, não vá por esse caminho não, porque vai dar errado. Ela vai dizer, sabe o quê? Não, eu sei, eu vi, alguém me falou. Deus quer que eu continue, Deus quer que eu faça. Você é meu adversário, você é meu inimigo. E aí transforma as pessoas próximas, as pessoas que lhe amam, que querem o seu bem, em seus inimigos. E aí ele diz, olha, Deus vai te honrar diante dos seus inimigos, dos seus adversários, que pode ser seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua esposa. Já pensou um negócio desse? Já pensou a gente viver procurando em nossa própria casa quem são nossos inimigos? Rotulando pessoas da própria família como nossos inimigos e dizendo que Deus vai nos honrar na frente deles, como se Deus fosse alimentar a soberba do nosso coração. Então, não é incomum ler o versículo 5, compreendendo que Deus, num momento ou em outro, vai nos honrar e vai fazer isso diante daqueles que zombam de nós, daqueles que não acreditaram na nossa vitória, daqueles que não acreditaram em nossos projetos. Então, dizeres como: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eles vão estar na plateia, vocês aí, ó, na plateia, e você no palco. E a minha vitória tem sabor de mel. E tem músicas, Ivan Lins compõe músicas que são mais santas do que essa. Guilherme Arantes compõe músicas que são mais lindas do que essa. É melhor cantar na igreja uma música de Ivan Lins do que uma música dessa na igreja. Dominguinhos, o rei do Baião. Quem é o rei do Baião, Olívia? Luiz Gonzaga. Estou rindo porque a gente falou sobre o rei do Baião, Olívia. Foi ele que inventou o Baião de 2. Foi ele que inventou o Baião de 2. Quer dizer, a Olívia tinha descoberto aí o autor do Baião de 2. É por isso que eu estou brincando com ela. O que seria então Deus preparar uma mesa diante dos adversários? Lembre-se o seguinte: o Salmo 23 é uma metáfora sobre o cuidado de Deus como pastor e como anfitrião dos seus servos. O Salmo 23 é um salmo de confiança. O salmista demonstra fé e confiança no agir, no cuidado e na orientação de Deus. O salmo de confiança, por exemplo, o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É o salmo de confiança. Salmos de confiança revelam fé no cuidado, na proteção e na direção de Deus. Então, esse salmo é um salmo de confiança. E ele expressa essa confiança usando a metáfora de Deus como pastor e Deus como anfitrião dos seus servos. E a imagem que é pintada aqui, meus irmãos, é que Davi,
acabou de ter uma vitória após uma intensa batalha contra seus inimigos. Ele enfrentou essa batalha, foi vitorioso contra os seus inimigos de guerra. E os seus inimigos de guerra olham com pesar, agora são prisioneiros de guerra, olham com pesar, enquanto Davi e os seus soldados comemoram a vitória. É metáfora. Davi não está dizendo, olha, vamos procurar os nossos inimigos. Deus vai nos dar honra e vai caçoar deles. Não é isso. A metáfora que Davi está usando aqui é de que nós poderíamos aplicar a nossa vida, né, de várias formas. Nós poderíamos aplicar essa passagem reconhecendo que tudo de bom que sobrevém a nós vem de Deus. O foco não é Deus nos honrar diante dos nossos inimigos. O foco é tudo de bom em nossas vidas vem do Senhor. Todas as batalhas que nós vencemos são, na verdade, batalhas que Deus nos ajudou a vencer. E Deus é o primeiro que quer celebrar isso conosco. Ele prepara uma mesa, ele prepara um banquete para celebrar as nossas vitórias. Ele é o primeiro a querer se alegrar conosco. O foco não são os inimigos, mas o fato de que Deus, o nosso anfitrião, celebra conosco em sua mesa as nossas vitórias, que Ele nos concedeu por sua graça. John Piper escreveu: não é que a vida é uma grande festa, mas que há tempos festivos na vida e devemos reconhecê-los como dons de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Vem de Deus. Então, meus irmãos, não é uma celebração de vitória diante dos adversários, mas é uma celebração de Deus conosco pelas nossas vitórias. Porque passamos pelo vale da sombra da morte ileso, e Deus estava lá conosco o tempo todo. E nos chama para celebrar com Ele na sua mesa. Veja também que o Salmo diz: prepara-me. Está em tempo? Foi 40? Já? Eu estou dizendo. É a introdução. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí tem a questão da unção também, né? Que é um tema hoje nas igrejas assim. Unção e outros não são, né? Mas o tema da unção é o seguinte: as pessoas dizem assim, eu gosto daquele pregador porque ele é ungido, né? Fulano é muito ungido. Aquele irmão canta, aquele irmão que canta tem muita unção, né? E unção é uma coisa que uns têm e outros não têm, né? E biblicamente não é assim. Os crentes em Cristo Jesus são ungidos com o Santo Espírito da promessa. E ponto final. Então não tem a unção especial para ninguém, seu ninguém. O Espírito Santo é especial para todo crente. Ele basta. Mas como nós sabemos, no contexto bíblico existem vários usos do óleo. Passou 40 também? Ok. Vamos correr, desculpe. Mas tá bom. Existem vários usos do óleo, especialmente no Antigo Testamento, né? O óleo é utilizado na culinária, como a gente sabe, né? Era usado também na medicina. O óleo era utilizado para fins religiosos, para ungir utensílios religiosos, era usado também como símbolo religioso. Então, quando Davi foi ungido rei de Israel, Samuel derramou óleo sobre a sua cabeça, para simbolizar o derramamento do Espírito Santo sobre ele. Não é que o Espírito Santo cabe dentro de uma garrafa, cabe dentro de um frasco, mas ali simboliza o derramar do Espírito Santo sobre ele. Os sacerdotes, quando eles eram encaminhados para o sacerdócio, eles eram ungidos como Arão,
né? E aí o Salmo 133 descreve esse momento como algo muito singelo. E aí o Salmo 133 compara a comunhão dos irmãos com o óleo que desce sobre a barba de Arão. Que é uma visão estranha, né? Imaginar isso. Um óleo descendo na barba e a pessoa achando bonito. É estranho. Convenhamos. Só que é o que ele representa. A unção do servo de Deus para cumprir os projetos de Deus. Nesse contexto aqui, ungir com óleo tem a ver com uma honra especial. A honra de um hóspede. Então, o anfitrião está honrando o seu hóspede. É interessante, se formos no Novo Testamento, Jesus, quando esteve na casa de um homem, um anfitrião lá, para um jantar, Jesus esperava que o anfitrião derramasse sobre ele óleo, como alguém que ama o seu hóspede. Mas quem fez isso, lá em Lucas 7, 44 a 47, quem fez isso foi uma mulher, aquela mulher do nardo puro, do perfume, que derramou todo o seu perfume caríssimo sobre Jesus, para ungir Jesus. Né? Então, ela demonstrou que amava o Senhor. Mas o anfitrião deveria ter recebido Jesus com essa honra, com esse perfume, com esse óleo. Ela demonstrou amar o Senhor. Tendo o Senhor como nosso pastor e anfitrião, nós podemos ter a certeza de que Ele nos ama. Ele nos honra com o seu amor. Ele nos ama, Ele nos honra com o seu cuidado. Ele demonstra a honra dele para conosco com a sua proteção, que nunca falta para nós. A nossa vida pode faltar tudo, mas não vai faltar o cuidado, a proteção, o amor, a honra do nosso Senhor. Não que a gente precise ser honrado por alguma coisa, de jeito nenhum. Aliás, se eu puder lhe ajudar, não use essas expressões. Deus vai te honrar. Uma hora Deus vai me honrar. Que honra? A gente não merece honra de Deus. De ninguém. Muito menos de Deus. Certo? Mas aí é que está. Mesmo assim, Ele nos honra. Mas Ele nos honra não com a honra que a gente pensa que Ele nos honra com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, que nunca nos falta. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, lembre-se que você pode cair na tentação de achar que Deus se esqueceu de você. Deus se esqueceu da sua dor. Você pode até cair na tentação de atribuir a Deus o mal que está acontecendo na sua vida. Mas você precisa lembrar que Ele ama você. Deus ama você. Ele amou você naquela cruz. Ele deu a vida por você naquela cruz. Ele pensou em você naquela cruz. Ele lhe ama. Então, quando você estiver passando pelo vale, lembre-se do Filho amado de Deus que foi colocado naquela cruz, no vale da sombra da morte. Naquele dia tão trágico. Por amor a você. Então não pense, Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim. Lembre-se. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse isso para que eu e você não precisemos dizer isso. Ele disse, Deus, por que me abandonou? Ele sentiu o abandono do Pai para que eu e você nunca se sinta abandonado por Ele. Ele ama você. E nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. O que significa o cálice transbordar? A minha avó, eu sei que algumas irmãs têm essa prática. Minha avó, mãe da minha mãe, Dona Tetê, ela era uma ótima anfitriã. Então, quando a gente ia no sítio Coité, era galinha de todo jeito para comer, bode, boi, galinha da Angola, que a gente chama de Guiné ou de capote. Vulgo
Tô fraco. Então, assim, tô fraco. Para quem não sabe aí a referência. Tá os Nutella aí, o Nutella. Tô fraco. Para quem só come whey protein. Então, a minha avó materna era uma ótima anfitriã. E você ia se sentir em casa quando você fosse no sítio Coité, fosse na casa de Dona Tetê, almoçar, tomar um café da manhã, jantar. Você podia não conhecer ela. Se você estivesse lá, você ia participar da refeição. Se você tiver bebo, nenhum aqui, não, graças a Deus. Mas se você chega lá bebo, ela cuida de você. Cuidava, né? Ela faleceu há 2 anos. Aliás, há 1 ano. Para ter certeza que você comeu bem, ela ia lá no seu prato, olhava, você deu 2 garfadas, mas ela já viu que está faltando mais. Ela ia colocar mais. Dona Tetê, mas tá doendo aqui, gente. Não, mas cabe, você tá muito magro. Tá muito magrinho. Eu dessa grossura aqui, eu chegava perto dela, meu filho não tá comendo não? Essa grossura. Desse naipe, ela colocava mais comida no seu prato. Para ela, um bom anfitrião serve com fartura. Um cálice que transborda é isso, indica fartura. Fartura indica plena satisfação. A imagem, meus irmãos, é de um anfitrião ungido, no caso Davi, né? O anfitrião sendo ungido, é um vencedor de guerra, honrado, e na mesa tem muita comida e muita bebida para celebrar a vitória sobre os inimigos. A ideia, meus irmãos, é que Deus satisfaz todos os nossos anseios. Todas as nossas lutas, Ele vai nos ajudar e vai nos satisfazer. Nada nos faltará. Essa é a ideia. Ele falou no versículo 1, nada nos faltará. Ele está dizendo, o cálice vai transbordar. Nada nos faltará. Este salmo nos ajuda a olharmos para o futuro. A olharmos lá para frente, a olhar para a vida escatologicamente. No futuro, a Bíblia diz que nós participaremos da ceia do Cordeiro. Jesus bate na porta da igreja, lá em Apocalipse 3:20, batendo na porta, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E essa pessoa vai cear comigo. Lá em Lucas 13:29 diz que nós teremos lugares na mesa do reino de Deus. Lugares, irmãos. Não vai precisar comprar senha. Não vai precisar comprar uma mesa específica. Todos nós teremos lugares na mesa do rei. Apocalipse 19:9 diz que nós usufruiremos da ceia das bodas do Cordeiro. Então esse versículo, esse texto nos leva ao futuro. Deus pode nos honrar hoje. Ele nos honra hoje com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia. Mas lá na frente, nós usufruiremos de todas as bênçãos que Ele nos promete na sua palavra. Plenamente. Só que enquanto nós não chegamos lá, confie, meus irmãos, confie no amor do seu pastor por você. Ele quer abençoar você, Ele quer cuidar de você. E Ele já faz isso. Espere sempre por Ele. A alegria que tanto nós precisamos nunca nos faltará. Amém. Obrigado, Deus, pela Tua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado por nos ensinar, por nos dar esperança, por nos encorajar, pela alegria que a Tua palavra nos dá, Deus. Ajude, Deus, a olharmos para o que vivemos hoje em dia, as lutas, os desafios, a olharmos com esperança, confiando na Tua mesa, confiando no banquete diante do Senhor.
E também, Deus, que as alegrias, que as bênçãos vividas hoje sejam celebradas diante do Senhor, como um bem do Senhor, como um dom do Senhor. O Senhor não quer o nosso mal, o Senhor quer o nosso bem. Nos ajude, Deus, a passarmos pelos vales com fé e confiando que após o vale nós temos um banquete diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.